Pessoal, boa noite, paz, Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de sábado, hoje dia 22 de novembro de 2025, que essa palavra vá de encontro ao coração dos irmãos, clube de membros do canal, botãozinho assinar, peço desde já que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma do YouTube, né? E aqui em cima vai aparecer uma caixinha, as informações, se o irmão ou a irmã sentir no seu coração, abençoar esse ministério. Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa meditação nessa noite? Nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5, diz assim: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas fala somente uma palavra, e o meu criado será salvo, será curado. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O texto aqui ele fala de um personagem que a gente conhece, né, que é o centurião romano, um homem que era comandante de 100 homens. O centurião ele era como se fosse um general, um coronel, um comandante, né, um líder militar de 100 homens, por isso o nome centurião. Ele era romano, ele era um homem estrangeiro, gentil, né, mas ele creu. E a fé, ela não tem esse negócio de nacionalidade, de tribo, de povo, não tem nada disso, né? A fé, ela é algo que transcende isso tudo, sabe? E aquele homem, ele creu, ele mesmo sendo alguém que cresceu numa disciplina rígida, tinha uma autoridade militar, tinha um treinamento de liderança ali, né, um senso de responsabilidade, uma alta posição dentro da sociedade romana, ele teve a humildade de ir até Jesus. Ele teve a humildade de reconhecer que, mesmo sendo alguém, né, forte, né, ele enfrentou uma situação que ele não conseguia contornar, que ele não conseguia resolver sozinho. Então ali naquele momento ele demonstrou o que, irmãos? Fragilidade. E às vezes a gente tem um problema de demonstrar fragilidade aos pés do Senhor. A gente quer ser fortaleza quando na verdade a gente está quebrado, né? A gente quer ser durão, né? No sentido de não, vou encarar essa situação, vou fazer, vou resolver, eu dou um jeito. E o Senhor está, não é assim, né? É reconhecer a nossa limitação. Aquele homem ele foi até Jesus porque ele reconheceu que, embora ele tivesse autoridade, ele não tinha autoridade sobre aquele mal que veio sobre o seu criado, que veio sobre o seu servo, sabe? Então ele sabe, ele soube a quem ele deveria recorrer. Esse é o primeiro ponto. Ele foi até Jesus. Ele poderia usar o recurso político dele, né? Ele poderia usar a medicina da época, ele podia usar a influência que ele tinha, ele era um centurião romano. Ele poderia mandar alguém no lugar dele, até mesmo porque ele, né, tinha um status, mas ele foi sozinho até Cristo. Quer dizer, foi ele mesmo, foi o próprio centurião. Então, assim, muitos têm autoridade, muitos têm empresa, têm bens, têm família bem estruturada, cresceu na igreja, filho de pastor, está tudo certo, né? Mas isso não quer dizer nada. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por... O céu não tem currículo. Quando nós passamos pelas lutas, a gente tem que ir até o Senhor com nosso coração quebrantado e humilde, sabe? Porque por trás daquele homem de tanta autoridade, tanto poder, tinha um coração quebrado que precisava de Deus. E soube reconhecer. E ele creu que o Senhor tinha poder para liberar ali uma palavra, curar, mudar a história dele. Então, assim, ele não exigiu que Jesus fosse até a casa dele, ele não exigiu que Jesus fosse até lá, tocasse no criado dele, ele não exigiu que fosse da forma dele. Ele creu que uma palavra seria o suficiente. Eu sempre digo, irmãos, que eu acho que o grande mal que se tem hoje é achar que a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, não é o suficiente. E eu acho isso me causa muita perplexidade, porque assim, Deus ele criou o mundo pela palavra. Ele criou o universo pela palavra. A Terra ela está suspensa em órbita do Sol, aquela questão toda que a gente sabe aí de ciência, mas é pela palavra de Deus. As leis da física são pela palavra de Deus. A gente duvida da palavra. A gente quer às vezes que seja uma revelação, que seja um sonho, e está tudo certo, isso é bênção também, mas a palavra de Deus é suficiente. O centurião fala assim, olha, uma palavra só e meu criado será curado. Uma palavra só e todo mal se vai. Isso é maravilhoso. É você crer que a palavra de Deus é suficiente. Você crê que o Senhor está liberando uma palavra nessa noite de sábado sobre a tua vida, nessa noite sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu coração, sobre o teu emocional, sobre o teu espiritual, tua saúde, tuas finanças. É você tomar posse dessa palavra. Ela ser suficiente. Então o nosso milagre, eu sempre tenho dito isso,
Eu vou até mandar fazer uma camisa, vou ficar aqui no canal com uma camisa, pedir para alguém imprimir alguma loja dessas aí. O teu milagre é do tamanho da tua fé. Isso é uma realidade. É um cheque em branco. Se a nossa fé é pequena, a gente não consegue grandes coisas. Mas se nós cremos que o Senhor tem poder para mudar, para transformar, que a palavra do Senhor ela é suficiente, sabe? Não foi só fé, foi humildade, foi entrega, foi reconhecimento, foi reconhecer que ele tinha autoridade, mas daquilo ele não conseguia. Às vezes, meus irmãos, nós temos autoridade sobre algumas coisas, nós temos controle, nós temos domínio, nós temos capacidade, sabe, para resolver algumas coisas. Mas quando em alguma área reconhecemos que não temos e levamos ao Senhor, isso é muito louvável, sabe? Isso muda completamente o cenário. Deus vê a sua sinceridade, Deus vê a sua entrega. Aquele homem está dizendo, olha, eu sou limitado, eu não consigo, sabe? Eu dou ordem aos meus servos, eles fazem, mas sobre essa questão de enfermidade eu não tenho autoridade. Vá àquele que tem autoridade em áreas que você não tem, que a palavra dele pode mudar cenários que a tua palavra, que as tuas ações não podem mudar. E esse alguém é o Senhor. Jesus se maravilhou, se admirou da fé daquele homem. Aquele homem sendo um centurião romano, um ímpio. Não vou dizer um ímpio, um gentio, porque ímpio ele não era. Se ele fosse ímpio, ele não teria fé e a humildade. Ele tinha ali uma experiência. Em algum momento ele teve uma experiência. Ele ouviu falar de Jesus, ele teve uma inclinação ao Deus de Israel. Sabe? Então, assim, e às vezes nós duvidamos. Jesus teve a maior dificuldade de operar milagres aonde ele cresceu, na Galiléia, porque as pessoas não criam nele. Aí aquele ditado, né, que profeta de casa não tem honra, é exatamente isso, que é um ditado barra versículo. De fato, é isso. O profeta na sua casa, ele não tem honra. As pessoas não creem. E às vezes a gente não dá crédito à palavra do Senhor. A gente não vai dar crédito àquilo que Deus está falando. Deus está liberando uma palavra sobre o teu coração. Olha, a gente tem um problema muito grave. A gente escuta hoje a palavra do Senhor, amanhã vem de novo a dúvida. Aí você quer que Deus, só no meio evangélico, gospel, cristão, até católico eu diria também, existe, no meio cristão, né? Seja qual for o segmento, existe o fenômeno do revalidar promessas. Deus te faz uma promessa e tem que ficar revalidando. Não, já te falei, mas olha, eu estou revalidando aqui, tá bom? Não, meu irmão, o que Deus falou é o suficiente. Jesus não tocou, Jesus não entrou na casa, Jesus não fez protocolo nenhum, Jesus não deu nenhum sinal. A palavra que foi liberada, ela foi o suficiente, sabe? Eu acho que 3 pontos aí. Primeiro é reconhecer quem é Jesus, e aquele homem reconheceu quem é Jesus. Jesus não é um líder religioso. Jesus não é a dopamina de ir para o culto e ficar arrepiado com os olhos fechados. Olha, que coisa maravilhosa. Não é arrepio, Jesus. Jesus é uma experiência de salvação, de libertação, de cura, de transformação. Jesus é o salvador da nossa vida, sabe? Outro ponto, ele se humilhou, apesar da posição dele. Ele desceu do pedestal. Às vezes a gente tem que descer do pedestal do orgulho, do pedestal da vaidade, do pedestal da razão, do pedestal da teimosia, sabe? Do pedestal daquilo que a gente quer insistir da nossa maneira e está dando errado e a gente quer continuar insistindo. Aquele homem, o terceiro ponto, ele confiou na palavra. Então sua fé, ela não pode ser emocional, ela não pode ser impulsiva, ela não pode ser interesseira. A nossa fé deve ser madura, baseada na palavra, sabe? Aquele homem creu sem ver. Essa é a fé genuína. Ele confiou sem questionar, sabe? Ele entendeu que a autoridade espiritual, ela não precisa de sinais. Ela só precisa da palavra. E Jesus liberou a palavra e acabou. Ele tem autoridade, sabe? Por isso que Jesus se admirou. Por isso que o milagre veio, por isso que a casa dele foi restaurada. Então você está passando por dificuldades, eu sei, como eu sempre digo, muitos irmãos passando por lutas, dificuldades, tormentos, afrontas, aflições, angústias. Você tem a quem recorrer. E você sabe a quem recorrer. O problema é que às vezes recorremos errado. Nós queremos que o Senhor faça da nossa maneira. Uma palavra só. Uma única palavra. Deus está liberando. E essa palavra, ela servirá de transformação nessa noite de sábado, na sua vida, na sua casa. Pai, Senhor,